Fórmula 1 para as estrelas do espaço na última fronteira. Miguel, bom dia, bem-vindo. Hoje temos muitos buracos negros, não é? A começar desde logo pelo início de tudo isto, ou antes do início de tudo isto. No início, não vamos já exagerar, nós vamos começar pelo cosmos distante, que é o mesmo que dizer pelo cosmos ancestral. Bem primordial, não é? Primordial, mas verdadeiramente esta primeira história começa em 2003. Porquê? Porque a partir dessa altura, e os telescópios que nós temos, começaram a descobrir estruturas gigantescas, buracos negros muito ativos, chamados quasares. E o que mais impressionava nesses buracos negros era precisamente a sua massa. Muitos deles com massa superior a 1.000 milhões de vezes a massa do nosso Sol. Porquê é que isso é estranho? Porque nós estamos a falar de estruturas, buracos negros, que se formaram mesmo no início do universo. Quando supostamente era muito difícil criar estruturas com essa massa absolutamente gigantesca. E, portanto, desde 2003 que isto tem sido um mistério, precisamente para tentar descobrir, perceber como é que se formaram esses buracos negros. Há, sobretudo, duas grandes escolas. A primeira diz que, eventualmente, tudo começou com um gigantesco buraco negro que, ao longo de muito tempo, andou a comer material e assim ficar muito grande, com muita massa. Mas logo aí temos um problema, Daniel. Eu disse muito tempo. Se nós estamos a falar de buracos negros do início do universo, não havia tempo. A dúvida é essa, como é não que havia tempo. Se há buracos negros, então não há evolução do universo. Exatamente, mas a outra escola apresenta uma teoria que é ao contrário, que diz mais ou menos o seguinte: o que pode ter acontecido foi, nós estamos a falar do início do universo e estamos a falar de estrelas que naquela altura eram muito diferentes em termos de massa das estrelas que nós conhecemos hoje. No início do universo, em que nós tínhamos um universo com hidrogênio e com hélio, o combustível precisamente das estrelas, formaram-se estrelas com tamanhos absolutamente colossais. Quando eu digo colossais, estamos a falar de estrelas com milhares de vezes a massa do nosso próprio Sol. Nós não conhecemos estrelas desse tipo no nosso universo. As condições agora são muito diferentes do universo inicial. E, portanto, para termos essas estrelas iniciais muito grandes, o que diziam os primeiros modelos é que nós precisávamos de ter aqui um conjunto de características do universo primordial muito específicas, nomeadamente grandes jatos de gás turbulento, frio, a interlaçar-se com matéria escura. E, portanto, havia todo um conjunto de variáveis que tinham de ser muito específicas. E quando os astrónomos olharam para esses primeiros modelos, disseram: não é bem isto que nós encontramos no universo ancestral. Até que chegamos a isto que nós estamos a ver nestas imagens e que é também, Daniel, possível graças aos supercomputadores que nós temos atualmente. E porquê os supercomputadores? Para criar precisamente modelos cada vez mais precisos sobre a evolução, o aparecimento destas primeiras estrelas que teriam que viver muito pouco tempo. Quanto mais maciça for uma estrela, menor tempo vive. Quanto mais maciça for uma estrela, mais rapidamente a origem é um buraco negro de dimensões gigantescas. O que é que diz este modelo de computador, Daniel? Diz o seguinte: diz que quando nós colocamos no computador estas condições iniciais do universo, por incrível que pareça, os resultados deste supercomputador são simulações que demoram meses a serem feitas. Claro que nós vemos aqui quase parece instantâneo, mas não. São muito tempo o computador a trabalhar. Diz-nos o seguinte: diz-nos que no universo primordial não era preciso ter essas características tão específicas para termos estas estrelas gigantescas que depois dão origem a buracos negros gigantescos. Não. Se nós tivermos, como nós sabemos que havia na altura, reservatórios de gás frio gigantescos, turbulentos, muito frios, diz-nos estas simulações de computador que eles acabam por colapsar sobre si próprios e, de acordo com estas formulações, dá origem a estrelas que podem ter entre 31.000 e 40.000 vezes a massa do Sol. Ou seja, espontaneamente, nas condições primordiais do universo, havia condições para criar estas primeiras estrelas gigantescas que dão origem, então, aos primordiais buracos negros supermaciços. Temos, então, aqui dito pelos computadores que isso, então, é possível. Como tu disseste muito bem, hoje é uma edição repleta de buracos negros. Trazemos aqui um outro estudo do telescópio espacial Chandra com a medição recorde da rotação de um buraco negro. Sabes que os buracos negros têm BI.
autenticamente, tal como nós temos vários números que nos identificam, bom, mais ou menos, nos buracos negros há sobretudo dois números, duas características físicas que os identificam. A massa e, precisamente, a sua rotação. E que estão interligados, digamos assim. E depois, a massa também com o diâmetro. É um dos poucos casos, das poucas entidades no universo em que a massa está diretamente proporcional com o diâmetro. Quanto mais maciço o buraco negro, maior o seu tamanho. E então o que é que diz este estudo do Chandra? Ele olhou para estas imagens que nós estamos a ver, de um buraco negro que está situado a cerca de 3,4 mil milhões de anos-luz da Terra, que está num aglomerado de galáxias, e que tem entre 3 a 30 mil milhões de vezes a massa do Sol. Daniel, gigantesco. Sim. Gigantesco. E o que é que eles descobriram, estes cientistas? Que os buracos negros muito maciços rodam a uma velocidade de cerca de metade dos buracos negros menos maciços. Dizem os cientistas Quanto é que isso dá? Dizem os cientistas que estes buracos negros supermaciços nascem então à custa de união de buracos negros e que ao longo da sua vida apresentam velocidades de rotação variáveis, quase como uma máquina centrifugadora com velocidades variáveis. E que isso acontece também porque nós temos ali grandes quantidades de matéria que acabam por cair no buraco negro de uma maneira mais ou menos descontrolada e isso afeta também a sua própria rotação, neste caso abrandando. Há casos em que até pode alterar o sentido da rotação em buracos negros supermaciços. Em buracos negros que não sejam tão supermaciços, Daniel, nós temos uma acumulação de material e uma queda no buraco negro muito mais normal, muito mais ordeira e, portanto, temos uma rotação que acaba por ser mais harmoniosa, mas também muito mais rápida. Portanto, como vês, os buracos negros, que são o laboratório de eleição dos físicos, continuam a mostrar-nos imensos mistérios. Mas eles chegaram a uma velocidade mesmo? Conseguem medir a velocidade? Eles conseguiram chegar a uma indicação da velocidade. São velocidades que, nos casos dos buracos negros mais rápidos, podem se aproximar da própria velocidade da luz. Nos buracos negros supermaciços é cerca de metade disso. Como é que eles conseguem chegar a esse valor da velocidade? Isso é uma boa questão. Analisando precisamente a velocidade do material que está a girar à sua volta, que aquece muitíssimo. Ao aquecer muito, brilha também muito. E isso dá-nos uma indicação precisamente da velocidade de rotação. Muito bem. E continuamos em altas rotações e com uma estrela muito especial. Vamos continuar com rotações porque aconteceu aqui uma espécie de quase jackpot para os astrónomos. Porque conseguiram encontrar uma galáxia que formou-se quando o universo tinha apenas 500 milhões de anos. E, portanto, estamos a falar, mais uma vez, do universo primordial. Quem é que é o nosso agente telescópico nesta descoberta? O ALMA, o poderoso radiotelescópio, que encontrou, então, uma galáxia que conseguimos apanhá-la, Daniel, na altura em que começa a rodar. E conseguimos medir também a sua velocidade de rotação, que é uma velocidade média de 50 km por segundo. Só para teres uma ideia, a Via Láctea tem uma velocidade de rotação de cerca de 220 km por segundo. Por que razão é importante apanhar uma galáxia quando começa a rodar sobre si própria? Porque nós ainda hoje não percebemos muito bem os movimentos de rotação das galáxias, nomeadamente até das galáxias espirais, em que ainda estamos a tentar perceber como é que se formam os braços das galáxias espirais e, portanto, apanhar uma galáxia no ato a começar a rodar permite-nos também outra coisa. Perceber como é que são criadas em tempos diferentes as estruturas das próprias galáxias. Nós sabemos que a formação de estrelas começa do interior para as periferias. E, portanto, nós agora encontramos aqui uma galáxia anã, ainda por cima conseguimos ter uma indicação do seu diâmetro, apenas 3.000 anos-luz, e agora esta galáxia vai servir para avaliar precisamente como é que, ao longo do tempo, as várias estruturas da galáxia se criam. E para terminar, muito rapidamente, lixo espacial. Lixo no espaço. Não é uma imagem muito normal, mas aquilo que nós vamos ver são 78 quilos de lixo da Estação Espacial Internacional. Estamos a falar de espuma, materiais de embalagem, sacos de transferência de cargas, material de escritório, produtos de higiene e vestuário da tripulação, que pela primeira vez foi atirado numa espécie de contentor próprio da NanoRacks, a empresa NanoRacks, e que
foi atirada e que vai entrar assim em órbitas cada vez mais próximas da Terra. Nós não sabemos quando é que vai reentrar na atmosfera. Calma, vamos sossegar os nossos telespectadores, não vai acontecer nada de extraordinário, vai ser totalmente consumido na atmosfera. Este método não é propriamente inovador, já tínhamos visto isto no passado, mas é a primeira vez que a partir da Estação Espacial Internacional é utilizado este tipo de material. Porquê é que isto é importante? Porque serão estes tipos de sacos especiais que vão servir para fazer exatamente a mesma coisa na futura estação espacial privada, a Starlab, da NanoRacks, que será lançada em 2027. Muito bem. Terminamos assim. Miguel, obrigado. Obrigado. Bom dia.